Olá, eu sou o James e o tema do vídeo de hoje é sessões de microestudo. Inicialmente, quando uma pessoa se propõe a cursar um idioma novo, algumas desculpas em comum, alguns motivos para não poder se dedicar muito, é a questão do tempo, né? Eu não tenho muito tempo para fazer uma imersão e tudo mais, e isso é bem comum entre todas as pessoas dispostas a cursar algum idioma novo. E é por isso que eu vim aqui apresentar uma potencial solução para vocês, para esse problema, que é o microestudo em si. Primeiramente, o que é o microestudo? Bom, sessões de microestudo são sessões de exposição ao material de fácil acesso para revisão. Simplificando, existem algumas estratégias ali para que você possa revisar o que já estudou e, normalmente, elas são de fácil e rápido acesso. E você pode ter uma sessão dessas em tempos de alguns segundos, até 5 ou 10 ou 15 minutos. Eu vou dar até algumas opções para que vocês possam fazê-lo também. E a questão é que você não tem tempo para estudar corridamente, mas provavelmente você tem 15 minutos de manhã, 10 minutinhos ou 5 minutinhos durante o seu intervalo no almoço, meio-dia. Talvez você encontre mais 5 ou 10 minutos ali no período da tarde, e antes das 3 horas da tarde você já encontrou meia hora para dedicar ao seu estudo. Se você faz isso até o final do dia, você consegue talvez 1 hora de estudo diário. E eu já vou fazendo uma comparação dos números também e o quanto isso pode ser benéfico para o seu aprendizado e para agilizar o processo também. Antes de mais nada, o microestudo não é simplesmente uma técnica em si, é um hábito. Se você tem, por exemplo, algum material de fácil acesso que é físico, num caderno ou em algum outro formato físico também, você cria o hábito de consultá-lo sempre que você está ali um pouquinho à toa, ao invés de ficar panguando, pensando em problemas que você não consegue resolver agora. Então, um dos exemplos que eu poderia citar, por exemplo, é você tendo um celular, todo mundo tem, e você tem ali um grupo no WhatsApp, um grupo no WhatsApp com só você, onde você pode ficar se repassando materiais para revisão, áudios, textos, links e tudo mais. Mas isso não é exatamente... A questão dos áudios é muito válida. Vamos supor ali que você tem um interesse em aprender inglês. Aí você grava você mesmo falando, perguntando algumas questões que você depois, no tempo de revisão, vai ouvir a pergunta, dar play ali no áudio e tentar responder como se estivesse ensaiando uma conversa. Muito válido, pode levar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas essa talvez não seja muito legal se você está num ambiente com mais pessoas. Bom, aí você pode utilizar, por exemplo, flashcards, e um aplicativo interessante para esse uso é o Anki. Mesmo que muita gente diga que flashcards não são eficientes para aprendizado a longo prazo, mas flashcards são muito, muito úteis para que você exercite aquelas coisas que você esquece cotidianamente, que você revisa numa aula e na aula que vem você já esqueceu sequencialmente, ou aquela regrinha gramatical que não entra na sua cabeça. Flashcards são uma estratégia muito válida para isso. Até porque eu utilizei bastante flashcards, por exemplo, no meu aprendizado da língua alemã, para conseguir utilizar adequadamente os casos da língua alemã, que quem conhece um pouquinho da língua sabe que os casos são complicados, são 4x4, eles são 16 possibilidades, então no mais utilizá-los de forma correta durante uma fala é algo bem difícil. Os flashcards especificamente são uma estratégia muito inteligente para conseguir lidar com esse problema. Outra que eu tenho usado bastante recentemente é uma estratégia também alemã chamada Zettelkasten, onde espero que eu consiga explicar aqui de forma resumida e concisa para vocês. Eu tenho aqui um envelope e dentro desse envelope eu tenho pedacinhos de papel com as letras de uma canção específica do idioma que eu estou estudando agora, que é o idioma japonês. Então, toda vez que eu estou interessado em revisar a letra dessa canção, eu pego esse envelope aqui, por exemplo, é Nico Hologram. Essa é uma das canções, se não me engano, é uma abertura de Naruto ou de Fullmetal, não lembro agora, realmente. Acho que é Naruto. E eu faço isso ali pela duração da canção, com a letra na minha frente. Eu mesmo escrevi a palavra por palavra, então isso tem
uma relação de intimidade maior com o idioma, com a letra daquela canção, maior do que simplesmente assistir a abertura no YouTube com uma legenda e a tradução. O que também não é inválido, é uma estratégia válida também. Eu dei 3 exemplos agora de estratégias e material que você pode ter consigo, levar para qualquer lugar ali. Os envelopes, por exemplo, eu deixo eles na minha mochila, eu levo eles para o trabalho, e se eu tô um pouquinho à toa ali, eu acabo utilizando dessas cartas também para fazer uma revisãozinha rápida, eu volto ao que eu estava fazendo, depois eu faço de novo e tudo mais. Faço um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, mais um tempinho ali antes de dormir. Ao fim do dia eu consigo arranjar uma hora a mais de estudo do que seriam só, vamos supor, algumas horinhas de estudo nos fins de semana. Antes que eu me esqueça, eu também disse que essas sessões podem durar alguns segundos. Como seria possível? Bom, algumas pessoas me perguntam se seria interessante, por exemplo, trocar o idioma das configurações do celular ou de alguma plataforma que ela utiliza. Se simplesmente o fato de você estar ligando e utilizando o seu celular depois de desbloqueá-lo, você já acaba se deparando com algumas palavras que você não conhecia, mas está familiarizado, né? Por exemplo, configurações virando settings, né? Então, browser e outras palavras ali se tornando traduzidas para o idioma-alvo, isso daí também se configuraria como uma micro sessão de estudo também. Você aprende uma palavra nova ou aprende a como se referir a determinada ferramenta que você utiliza no seu dia a dia no idioma-alvo. Além dessas estratégias de estudo, eu também faço uso de tracking e o aplicativo Toggle para quantificar o tempo que eu gasto nessas sessões de microestudo e ter uma noção da média diária que eu gasto por dia estudando. Então, se eu gastei 15 minutos de manhã fazendo alguma coisa, por exemplo, revisando flashcards, eu quantifico isso no meu Toggle, aí eu quantifico o tempo ali gasto naquela atividade. De tarde ali eu vou ouvir uma musiquinha ou 2 na sequência, boto 5 ou 10 minutos para quantificar o tempo que eu gastei ouvindo a canção, revisando o vocabulário daquela música também. Antes de dormir eu provavelmente vou assistir alguma coisa no idioma, justamente para pegar no sono também é muito útil. Seu cérebro se esforçando por conta da exposição ao idioma para entender o que está acontecendo, você cai no sono bem rápido. Então, em média, eu vou ter pelo menos 1 hora de estudo todos os dias, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Agora pensa o seguinte, você faz um curso de 2 horas por semana. Isso dá 8 horas no mês. Você vai ter 4 semanas no mês, 4 aulas no mês também, cada aula dessas tendo 2 horas de duração. Você gasta, sei lá, vamos supor que você gaste mais 1 hora ou 2 preparando a sua aula, né? Ou fazendo a sua tarefa, então você vai ter 10 horas mensais de aula. Vamos supor que você consiga estudar mais de 1 hora por dia, não corrida, como eu disse, mas através dessas pequenas sessões de estudo diário, colocar mais 1 hora por dia na média. Então você tem mais 7 horas semanais aliadas aí a essas 2 horas de curso, são 9 horas por semana, 36 horas no mês. Aí você pega mais essas 2 horas de preparação, são 38 horas no total. Então, ao invés de estudar 10 horas por mês, você estudou quase 40. É justo entender que seu progresso será talvez 4 vezes mais rápido? Sim. Colocando bruscamente assim, talvez sim. Porque, na verdade, talvez você conclua o curso e chegue a um determinado nível de fluência que não seja aquele que você não seja o seu máximo. Talvez você chegue num nível maior e bem mais rápido, isso tudo é difícil de quantificar. Mas é evidente que de 10 horas mensais para 40 quase horas mensais, você está valorizando muito mais o seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Como eu também mencionei, que a questão dos microestudos é mais uma questão de hábitos, porque você vai ter ali, por exemplo, o seu Anki, você vai ter o hábito de conferi-lo, você vai ter o hábito de checar os envelopes com as letrinhas das canções no Zettelkasten. Desenvolver esses hábitos vai fazer com que o seu aprendizado e o processo de aprendizado também se torne muito prazeroso, muito mais prazeroso do que seria simplesmente fazer aquelas 2 horinhas semanais, chegar no fim do primeiro semestre, não fiz o progresso que eu queria ter feito. Sinceramente, isso ao longo do tempo vai te desmotivar
porque seu cérebro precisa de um pouquinho de feedback, saber como é que ele está indo em relação àquilo que você está cursando e tentando enfiar dentro dele. Senão pode haver algum tipo de rejeição, seu cérebro vai começar a enviar sinais ali de que aquilo não dá progresso, criar sensações ruins atreladas ao idioma, a pessoa passa a odiar o inglês, a odiar o espanhol, a odiar o alemão, por exemplo, porque não fez o progresso necessário. Então, imagine que amplificar e intensificar o seu progresso ao longo do curso é necessário também para que você consiga concluir o curso. Os efeitos psicológicos do seu progresso também. Compare 40 horas versus 10 horas. É evidente que seu progresso será muito melhor. No mais, se mesmo assim você insistir em dizer que não tem tempo, ou de fato sua vida é muito corrida, ou talvez você simplesmente não queira tanto assim. E se for o caso, talvez não haja muito o que se fazer. Mas de qualquer forma, eu desejo a vocês muita sorte na sua jornada de aprendizado. Espero não ter sido muito redundante. Uma boa noite, tarde ou dia e até a próxima.